Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma diferente de enxergar o autismo, uma perspectiva bem mais poética, sabe? E muito humana. A ideia é deixar um pouco de lado os rótulos clínicos para a gente poder explorar uma nova maneira de ver e sentir o mundo. Então, o que a gente está propondo aqui não é uma análise técnica, mas sim um convite. Um convite para perceber um jeito diferente de existir. Um jeito que coloca a sensibilidade e a profundidade em primeiro lugar, bem como essa imagem sugere. É tudo sobre mudar a nossa perspectiva. Essa frase, nossa, ela já nos coloca num lugar totalmente novo, né? Ela desafia aquela ideia de que a gente tem que estar sempre com a atenção para fora. É um convite para a gente imaginar uma percepção que já nasce conectada com outras frequências, sabe? Com um mundo interior que é absurdamente rico e complexo. Então, vamos começar por aí, explorando a primeira grande ideia. Como é que a gente pode ir além de um diagnóstico, de um rótulo, para chegar numa compreensão que seja mais profunda, mais autêntica? E aqui está o pulo do gato. A mudança de uma única palavra que altera simplesmente tudo. A proposta é parar de olhar para o autismo como uma limitação e começar a entender como uma configuração, uma arquitetura neurológica diferente, com as suas próprias regras, suas próprias potências. O ponto crucial, então, é este. A singularidade não vem de uma falta, de um déficit, mas de um design. É um jeito diferente de processar a realidade, de sentir o mundo, de ser. E olha, isso muda completamente a base da nossa conversa sobre o assunto. Ok, então como é que essa configuração tão única se manifesta? Vamos começar por uma das características mais marcantes, que é a sensibilidade. A gente ouve muito o termo hipersensibilidade, né? Mas quase sempre ele vem com uma conotação negativa. A proposta aqui é outra. E se não for uma falha? E se for, na verdade, uma percepção expandida? Uma consciência que capta tudo, sons, emoções, ambientes, com uma intensidade muito mais crua, sem aqueles filtros que a maioria de nós usa para se proteger. Essa analogia é brilhante, porque ela ilustra a ideia com perfeição. O problema não está no instrumento, que é super preciso e sensível. O problema está no ambiente, que não está em harmonia com ele. A dor, o desconforto, eles vêm desse desajuste e não de uma falha interna. E do mesmo jeito, aquela dificuldade com as convenções sociais ganha um novo significado. Não é uma incapacidade, mas sim uma integridade radical. Uma dificuldade imensa de sustentar aquilo que não é autêntico, sabe? É uma lealdade profunda com a verdade, mesmo que isso torne a interação social bem mais complexa. E essa busca por autenticidade leva a gente para outro ponto fundamental, a comunicação. E se a falta de palavras não significasse falta de conexão, mas a presença de uma outra linguagem? A comunicação, aqui, acontece num nível muito mais sutil. É uma conexão que se forma no campo do não dito, na energia da presença, na intenção por trás de um gesto ou na profundidade de um olhar. É uma comunicação sem ruído das palavras. E essa ideia é muito poderosa. Ela sugere que, quando a gente se abre para esse tipo de interação, não estamos só aprendendo a nos comunicar com uma pessoa autista. Talvez a gente esteja resgatando um jeito de se conectar que todos nós, em algum nível, esquecemos. Com tudo isso em mente, fica bem claro que o centro do desafio não está no indivíduo em si, mas na interface, sabe? Na tradução entre dois sistemas operacionais muito diferentes. O contraste aqui fica nítido. De um lado, uma consciência que opera de um jeito direto, sensível, não linear. E do outro, um mundo que exige velocidade, que é super barulhento e que é baseado em incontáveis regras sociais que ninguém fala abertamente. A fricção entre os dois é quase inevitável. E aqui vem a pergunta central que essa análise toda nos faz. Toda a nossa abordagem geralmente se baseia em consertar, em adaptar a pessoa autista. Mas, e se o verdadeiro trabalho for construir pontes? Aprender a traduzir e, quem sabe, adaptar o mundo para que ele também possa acolher essa outra lógica? E agora, na nossa parte final, vamos focar no que essa perspectiva toda pode nos ensinar, nos presentes que essa configuração diferente traz para o mundo. Pensa bem. Honestidade, sensibilidade, presença. São qualidades humanas essenciais que muitas vezes a gente perde na correria do dia a dia, né? A perspectiva aqui é que a presença autista no mundo funciona como um lembrete vivo e constante dessas verdades que a gente acabou esquecendo. E essa é a conclusão provocadora. O propósito não seria a adaptação total, mas sim uma provocação.
Um convite para que o mundo se refine, se torne mais honesto, mais silencioso, mais consciente. Isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta que inverte completamente os papéis de quem ensina e quem aprende. E com essa pergunta tão poderosa, a gente encerra. Fica a reflexão. Será que estamos tão focados em ensinar as nossas regras que esquecemos de aprender com uma sensibilidade que pode nos reconectar com algo essencial que a gente perdeu? O que realmente significa incluir? E no fim das contas, quem está aqui para ajudar quem?